Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Um radinho no sertão. Um radinho no sertão. O que será que eu vou falar sobre isso, hein? Às vezes você vê o título aí, você fala assim, não, agora ele tá maluco. Um radinho no sertão. Mas vamos lá. As pessoas perguntam, na verdade é uma pergunta bem frequente, para eu falar as lembranças boas da minha missão. Ah, mas você é um mormon uma ova. Você fala as críticas, todas. Você fala as suas percepções aí e tal, às vezes parecem bem julgadoras, tá? Mas fala as coisas boas, por exemplo, da missão. A missão, eu conheci lugares novos, eu conheci pessoas, não estou falando da corporação, conheci pessoas novas, pessoas legais, pessoas boas de coração. Às vezes nós que batíamos na porta dela levar a respeito de Joseph Smith. Se não fosse nós, eu não ia saber sobre essa treta toda aí da história de Joseph Smith. Mas conheci pessoas boas. Fiz amigos, os missionários, por exemplo, que estavam lá partilhando no mesmo tempo ali. Fiz amigos que tem até hoje. Muitos nem estão na igreja, mas a gente conversa, somos amigos, né? Aí, específico, eu me recordo de um momento muito mágico para mim. Vai parecer besteira, mas tem a ver com esse radinho do sertão, tá? Lógico, o lugar que eu fui servir a missão de tempo integral foi no sertão, tá? No nordeste do nosso país. E numa cidadezinha, tá? Do sertão mesmo, tá? Bem simples, muita casa de pau a pique, aquela coisa toda, por dentro o chão da casa de terra batida, tal, mas pessoas maravilhosas, receptivas, pessoas maravilhosas que compartilham sim de uma afetividade muito grande. Aquele povo lá é um povo muito receptivo, caloroso, e a gente vê o quanto tem pessoas boas nesses locais, tá? De verdade. Embora a humildade possa prevalecer em muitos cantos assim, eu vejo e vi quanto as pessoas elas têm um bom coração. E é muito diferente de muitos outros lugares, tá? Mas a parte mágica do radinho e o sertão que eu queria falar para vocês, talvez não vai interessar muito, porque tem gente que nem gosta, né? Tem a ver com legião urbana. Meu pai do céu, o que ele tá envolvendo? Radinho, sertão, legião urbana. Eu sempre gostei, nem foi muito também, né? Foi mais depois, mas antes de ser um missionário de tempo integral, eu ouvia muito legião urbana, mas não a fundo. Não sei aqui quem gosta de legião urbana. Eu também nem vou perguntar isso, porque tem gente que odeia. Aquele cara cantando grosso lá, um monte de música depressiva. Tem gente que fala isso. E eu entendo, porque gosto é gosto, né? Até vou perguntar, vou cair na cilada de perguntar quem gosta de legião urbana, tá? Deixa nos comentários no YouTube. Eu tô com uma dificuldade tão grande de fazer o pessoal que ouve no Spotify, Google Podcast, que muita gente ouve o podcast por lá, mas eu peço para comentar e não vai até o YouTube. Eu entendo, tá? Que tem que fechar o aplicativo, ir lá no outro, procurar esse mesmo episódio e tal. Mas se você quiser fazer, faça, é legal ouvir as opiniões. Tem muita gente que ouve e a gente não conversa ainda por aqui, tá? Então os comentários do YouTube é um lugar bacana. Então comente aí se você gosta de legião urbana ou não. Pode falar, não gosto, pô, para com isso, música chata, tem muita gente que fala. E olha que interessante, né? Vamos lá. Eu tava, não sei, acho que eu tinha 1 ano como missionário, no meio da missão. Eu fui ser missionário ali, né? Servir como missionário numa cidade bem pequena do sertão do Nordeste. Terra, você andava ali, aquelas terras rachando no chão, calor, aquele calor, realmente calor, né, de lá. E eu fui numa cidade tão pequenininha que era raro até ver carro, né? Eu achava assim, será que tem mesmo esse lugar? Aí cheguei lá, bem pequeno, é difícil você ver um carro passando. Muita gente ou era bicicleta andando a pé mesmo, empurrando aqueles carrinhos, tá? E vamos lá. A gente foi bater porta
né, numas casas daquela, era uma rua que tinha muita casa de pau a pique mesmo. Pau a pique, pra quem não sabe, é mais ou menos assim, também não entendo, né? Mas eu lembro que eu via lá, era madeira trançada com barro, aí fazia a parede da casa. As pessoas ali daquele local são fantásticas. Eu lembro até hoje, muita gente ali receptiva e tal. E a gente estava batendo porta ali, né? Batendo palma para falar da igreja, levar a salvação para a pessoa, que é o livro de Mormon de Joseph Smith. Sem comentários por hoje, né? Sobre isso. Mas vamos lá. E batemos na casa de uma senhorinha. Eu acho que ela tinha uns 80, eu não perguntei, mas parecia muito senhorinha. Muito, muito, muito. E eu e meu companheiro americano, né, pra ele também tudo novidade, logo, olhando as coisas pra ele, né, imagina, né, americano. Se não me engano era de Las Vegas, não sei lá onde que ele era. Eu não lembro, faz muito tempo, eu não tive contato nem com ele depois da missão. Mas aí eu fiquei pensando, e agora? Saiu uma senhorinha quando a gente bateu. Tenta imaginar o cenário. Bate palma, saiu uma senhorinha, tal, abriu a porta ali, né? Primeiro ela olhou pela janela, né? Tem uma janelinha ali na madeira, naquela parede de pau a pique, tinha uma madeirinha, né? Que era uma madeira mesmo, junto com a outra, mesmo com a outra. E aí ela abriu, ai, alguma coisa assim, né? Aí eu que falei com ela na época, falei, somos missionários da igreja, tá? E aquela ladainha toda. Podemos falar um pouquinho com a senhora? Aí ela falou, entrem, né? Entrem. Aí a gente entrou lá. E como alguns lugares que eu vi lá também não era diferente, né? O chão de terra batida, mas bem limpinho. Sabe quando o chão é de terra, mas aquela terra seca, limpa? Porque parece que a mulher é sempre limpa. Sei lá, parece a casa simples e bem ajeitada ao seu modo, sabe? Não sei explicar direito, mais ou menos isso. Aí ela não tinha sofá, né? Era algumas latas de tinta que tinha um corinho por cima, assim. É o sofá dela, e fantástico. Ela nos recebeu ali super bem. E a gente sentou e tal. Aí a gente começou a falar, ela falou assim, posso passar um cafezinho? A gente tomava café, Mormon não toma café, né? Aí eu lembro que eu falei, não tomamos café, senhora, obrigado. Então vou passar um chazinho. Aí eu falei, ok, aí eu aceitei. Aí ela foi fazer esse chá. Demorou, sei lá, 15 minutos, não sei, a gente ficou sentado ali. E tinha um radinho que tava ligado, aqueles radinho bem simples, de madeira. Eu lembro que eu olhei pro radinho, ele tava botão tudo quebrado, mas aqueles bem antigos, sabe? Tinha madeira por fora, assim. Ela não tinha TV, não tinha nada. Esse radinho e aquelas latinhas, né? E as latas que a gente sentou, né? E esse radinho, ele ficava em cima de uma caixa de madeira. Parecia aquelas caixas de tomate de feira, sabe? Ficava em cima. Com um fio, assim, acho que a única energia que vinha era pra ligar aquele radinho, né, naquela casa. Não tinha lâmpada, né, era de dia, então a gente tava enxergando tudo. E olha que interessante. Aí meu companheiro abriu a bolsa dele, começou a ler umas cartas ali, esperando, alguma coisa, acho que era cartas da família dele. Aí eu do ladinho, estava do meu lado, eu prestei atenção no rádio. Naquela hora, sabe quando você fala assim, agora eu tô começando a prestar atenção no radinho, olha. Aí começou uma música a tocar. Começou a tocar naquele radinho, naquela hora. Olha que interessante, né? Começou naquele exato momento a tocar Metal contra as Nuvens do Legião Urbana. Sabe aquele radinho bem meio baixinho, mas dava para ouvir bem, um pouquinho de chiado, né? Parecia que não estava muito bem sintonizado, mas dava para ouvir. E um chiado bem fraquinho, tá? Mas eu consegui ouvir. E eu comecei a prestar atenção na música. Eu falei, poxa, é o Renato Russo. Por que no começo eu falei para vocês que eu ouvia Legião Urbana? Renato Russo é o vocalista do Legião Urbana, era o vocalista da Legião Urbana, né? E o interessante é que é uma música que eu não ouvia, eu não conhecia. Só ficava naquelas, ouvindo antes da missão Legião Urbana, aquelas mais conhecidas, Pais e Filhos, Será, Que País é Esse? E a primeira vez na minha vida que eu ouvi Metal contra as Nuvens do Legião Urbana foi naquele radinho, no sertão, naquela casa.
eu não sei explicar. As pessoas, quando eu conto essa história, foi poucas vezes que eu contei essa história, eu comecei a viajar. Eu quero convidar, é muito difícil, eu sei porque vocês... É uma música que eu não sei se tem quase 10 minutos essa música. Eu queria convidar quem tiver a disponibilidade de ouvir a música Metal Contra as Nuvens, do Legião Urbana, no fone de ouvidos, tranquilo, num lugar que ninguém vai te atrapalhar, a sua experiência vai ser fantástica. E eu ouvi ali Metal Contra as Nuvens. Eu prestei atenção. Ela começou exatamente quando eu comecei a prestar atenção no rádio. E eu ouvi inteirinha. Prestei atenção palavra por palavra, nota por nota. Eu lembro que eu ouvi Metal Contra as Nuvens. Eu comecei a viajar naquela letra. Depois que eu fiquei sabendo que ela fala de política, tudo, mas ela fala Metal Contra as Nuvens, né? Esse é o nome da música, né? Eu nem sabia o nome na época, só pra vocês saberem. Eu ouvi aquela música, Legião Urbana e tal, pela voz. Depois que eu fiquei sabendo o nome, porque esse nome Metal Contra as Nuvens não fala na letra. Fala, eu sou metal, raio, relâmpago, trovão e tal. E é uma música, assim, que parece ter uma fantasia no meio dela. Como eu falei, depois que eu descobri que ela fala de política, porque teve entrevistas depois sobre isso, com a banda. Mas eu viajei nessa letra. Eu sou metal, raio, relâmpago e trovão. É a verdade que assombra, é a verdade que condena. Olha só, é a verdade que assombra, é a verdade que condena. Quando eu lembrei desse episódio, depois que eu saí da igreja, porque fala isso aí, né? Tem uma parte que fala, é a verdade que assombra, é a verdade que condena. Fiquei pensando a respeito disso. A gente estava levando uma mensagem para as pessoas que, se elas seguissem à risca, nem vou falar que condenaria as pessoas, mas é uma verdade que aos olhos, né, entre aspas, verdade que você está levando ali, mas ela assombra as pessoas. É Lúcifer olhando no seu olho, é você sendo subjugado na igreja, disputa de cargos, sofrendo fofoca, e nunca tá bom, e cadê o seu dízimo, cadê sua oferta, cadê o banheiro limpo, cadê suas visitas, cadê tal, e cadê você negligenciar sua família para ficar, cadê você negligenciar os seus trabalhos, às vezes nos domingos para estar aqui na igreja. Então assombra a sua vida. É que às vezes você acostuma com esse assombro, né? Mas eu convido vocês a ouvir essa música no fone de ouvido sozinho. E eu queria que vocês voltassem nesse mesmo episódio no YouTube e comentassem. Agora eu ouvi e acho isso dessa música. Porque eu sei que muitos não conhecem, que também não é a música mais famosa deles, tá? Por isso que eu tô falando aqui, para lembrar vocês de pesquisarem depois. Aí quando as pessoas perguntam, fala um momento mágico aí da missão, bom na verdade, né? Mágico é eu que acrescento. Porque foi uma magia pra mim. Depois que acabou a música, olha que interessante, acabou a música e a mulher chegou com um chá, né? Acho que era um chazinho de erva cedreira, alguma coisa assim. E nós tomamos, tal, agradecemos e deixamos a mensagem ali com ela. Nunca mais voltamos também. Mas eu vou ser sincero pra vocês, foi um momento mágico, porque eu fiquei pensando naquela música, acho que um mês inteiro, sabe? Eu falei, nossa, uma música... E não tinha internet, não tinha onde eu buscar. Eu tava no sertão, gente que nem tinha rádio ali, vou perguntar de Legião Urbana ali pra alguém. E eu fiquei com essa letra na cabeça. Eu lembro que... Lógico, é uma letra grande, então eu não lembrava da letra da música. Mas eu lembro que naquele dia à noite... Eu peguei o livro de Mormon, né? Aquela leitura que a gente tem que fazer toda de manhã e de noite, né? A leitura. Eu lembro que eu peguei a contracapa do livro de Mormon e coloquei toda a letra que eu lembrava que falava na música. E eu lembro que eu coloquei, né? A verdade que assombra, a verdade que condena. Então, aí coloquei mais uma parte, essa é a terra de ninguém, sei que devo resistir, eu quero a espada em minhas mãos, tal. E por quê? Eu queria pesquisar quando eu voltasse. Eu não queria esquecer dessa música. E por incrível que pareça, quando eu voltei para casa, eu liguei para um amigo meu e falei assim, olha, você tem muita coisa do Legião Urbana aí? Cara, você sabe uma música que fala isso, a letra? Aí ele trouxe umas fitas, cassetes, no mesmo dia que eu voltei da missão à noite.
na minha casa. A gente começou a ouvir, até que chegou, né? Que ele também não sabia, né? Não ouvia muito, é uma música meio não tão conhecida, né? Agora muita gente conhece, mas na época ainda. Aí chegou para essa. Aí eu pedi a fita emprestada para ele, né? A fita cassete. Aí ele foi embora e eu fiquei com a fita. Ouvi aquela noite inteirinha essa música, várias vezes. Até que eu falei, né? Por causa do violão, falei, eu vou aprender a tocar essa música. Muito bonita essa música. E foi o que aconteceu, na verdade, tá? Aí quando as pessoas perguntam com um momento bom, eu lembro dessa magia desse momento. De conhecer uma música do Legião Urbana por um radinho velho, né? No Nordeste, no sertão. Conheci uma música do Legião Urbana pela primeira vez num radinho no sertão. É interessante, né? Para quem gosta, por exemplo, eu queria que você pensasse numa música que você gosta e um lugar inusitado e você acabou... Imagina se fosse num lugar inusitado que você estivesse ouvindo pela primeira vez, você ia sempre lembrar daquilo. E se tornou uma das músicas que eu mais gosto da Legião Urbana. Muita gente não gosta, tá? Eu tenho encontrado tanta gente que não gosta de Legião Urbana, assim, a molecada mais atual, né? Eu entendo também, né? Gente que vivia naquela época, músicas melancólicas e super realistas, como Legião, mas hoje em dia não tem lugar que nem cabe mais, embora que a gente vê que eles são letras até atuais, né? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, esse momento, tá? E a letra, se vocês ouvirem a música Metal Contra as Nuvens, da Legião Urbana, no ouvido, fone de ouvido, num lugar tranquilo, tá? Ou eu tenho certeza, se você lembrar aqui das coisas que a gente fala aqui, você vai lembrar da igreja, você vai lembrar de política, você vai lembrar de conto de fadas, você vai lembrar de cavaleiros. Olha só o que fala uma música só. Então eu relembro um momento bem feliz da minha vida, né? Ou melhor, um momento bem feliz na missão, nesse dia que eu ouvi uma música. Porque hoje, a lembrança que eu tenho, quando eu ouço Metal Contra as Nuvens, olha como fica uma combinação diferente e bacana pra mim. Onde você ouviu a primeira vez a música Metal Contra as Nuvens da Legião Urbana? No Nordeste, num radinho velho, lá no sertão. Olha só, primeira vez. Uma casa de pau a pique. Tá? E é legal, é uma história bacana. Não sei se você está ouvindo até agora aí essa história, mas eu quis compartilhar com vocês, porque muita gente pergunta, fala uma coisa boa. E tem coisas boas. Tem uns amigos que eu fiz lá, tal, correspondemos algumas vezes. Tal. E é que o único problema é que é aquele negócio que fala na música aí, né? Metal Contra as Nuvens. É a verdade que assombra e a verdade que condena, porque você abandona uma vida para seguir essa, entre aspas, verdade que a gente ia pregar tanto lá. E é isso. Mas é lógico, vida que segue. Queria só deixar essa história com vocês. Eu não sei se vai ser uma história tão interessante assim, ou está sendo tão interessante. Você está ouvindo, falando, nossa, que história legal. Até me desculpe por não ter atingido as suas expectativas de ser um episódio legal hoje, que talvez você não gostou da história ou da minha percepção, mas eu gostei. Foi um momento que eu relembro, eu ouço a música, eu ouço no carro, em vários lugares eu tenho essa música, e às vezes eu ouço Spotify, então quando eu vou ouvir a música eu relembro. Eu me lembro desse episódio que eu ouvi num radinho no sertão, tá? Obrigado aí, comente o que você achou do que eu falei aqui, se você ouviu até agora, ufa! Obrigado por estar aqui me ouvindo, quase 19 minutos da sua vida. Eu já falei que eu não tenho como retribuir um tempo que você despende para ficar aqui. E eu sinto, se você ouviu até agora, eu tô sentindo você. Obrigado por estar aqui ainda. Opa, não desliga ainda não. Obrigado por você estar aqui comigo. Tá acabando já. Fechou? Então, obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.